Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à videoaula de Geografia do 8º ano. Eu sou o professor Genivaldo e estarei ministrando essa aula para vocês, que tem como tema os movimentos migratórios em diferentes períodos da história. Para falarmos sobre os movimentos migratórios, é necessário compreender os principais conceitos que norteiam a temática migrações. Primeiramente, vamos ver o conceito de migrações. Migrações são deslocamentos de pessoas ou de uma população de uma área para outra durante um determinado período de tempo. O termo imigração com I está relacionado à entrada ou chegada de pessoas de um local para outro. Isso ocorre quando uma pessoa chega em um determinado local ou uma determinada região do planeta. O termo emigração com E, esse termo está relacionado à saída ou ida de pessoas. É quando uma pessoa sai de um local e vai para outro. As pessoas que estão saindo de uma cidade para ir morar em outra cidade, por exemplo. A transumância é o deslocamento sazonal, ou seja, por um determinado período de tempo. Está relacionado mais às pessoas que vão viajar a trabalho ou a estudo, que passam um período num determinado local, numa determinada região do planeta e depois retornam, ok? Êxodo rural. O êxodo rural ele está relacionado ao deslocamento de pessoas da população do campo para os grandes centros urbanos, ou seja, para as cidades. O êxodo rural ocorreu principalmente devido ao surgimento dos grandes centros industriais. Então as pessoas acabavam saindo do campo para viver na cidade, para servir de mão de obra para a recém-inaugurada indústria. Movimento pendular. Esse tipo de deslocamento de pessoas ocorre diariamente. Isso está muito relacionado aos grandes centros urbanos, como nós chamamos de regiões metropolitanas, onde várias cidades se uniram através da conurbação. Através da conurbação, os municípios eles acabam se unindo e se tornando uma grande área que nós chamamos de região metropolitana, que é composta ali por várias cidades que se uniram devido a esse processo de conurbação. Então as pessoas saem de uma cidade para outra para trabalhar e depois voltam no mesmo dia. Nós chamamos de movimento pendular. Deslocamento compulsório. O deslocamento compulsório está relacionado à saída forçada de pessoas de uma região da sua terra natal para um outro ambiente, para um outro país, para uma outra região do globo terrestre. Geralmente esse tipo de migração ocorre devido a fenômenos como guerras, como questões climáticas, perseguição política. De acordo com estudos recentes, os primeiros homens surgiram há cerca de 2,5 milhões de anos atrás. Nos primeiros 500 anos, o homem se estabeleceu no continente africano. Por volta de 2 milhões de anos atrás, o homem primitivo deixaram suas terras e se deslocaram para o norte da África, da Europa e da Ásia. Pela dinâmica climática e as formações vegetais, cada população humana evoluiu de forma diferente. Por exemplo, os homens na Europa e na Ásia Ocidental deram origem ao homem neandertalense, conhecido como homem de Neandertal. Na ilha de Java, na Indonésia, morava o homem soloensis. Em outra ilha da Indonésia, a ilha de Flores, viveu o homem floresiense. Cientistas escavando a caverna de Denisova, na Sibéria, em 2010, descobriram o homem Denisova. Então, como nós podemos observar, de acordo aí com esses estudos, dependendo da região onde o homem se concentrou, se localizou ou se fixou, vai haver aí algumas diferenças nas suas características, em seu processo de desenvolvimento, tendo uns mais evoluídos e outros não. Então, para darmos continuidade ao assunto, é necessário que a gente possa compreender toda essa dinâmica. Nós sabemos que o homem primitivo, que logo no princípio que o homem surgiu, o homem era um ser nômade, ou seja, por essência, o ser humano ele vivia se deslocando desde aquele período de um lugar para outro. Nós sabemos aí que o homem era um ser caçador, pescador e coletador. O modo de vida dos seres humanos naquele período da história, para o homem sobreviver, ele exercia essas tarefas, essas atividades, que era a pesca, a
caça e a coleta de frutos, de raízes. Então, sabendo disso, nós podemos deduzir aí que o homem sempre ele viveu em movimento na superfície do globo terrestre, ok? A saída dos seres humanos de um local para outro estava muito relacionado à questão da oferta de alimento ou questões por disputas de território entre outros grupos rivais. E também nós temos um outro fator que é tão relevante quanto os outros dois, que são os fenômenos climáticos, como por exemplo as glaciações. Então, de acordo com esse entendimento, podemos deduzir que o homem se deslocou provavelmente do seu continente de origem, que era a África, tanto para a Europa como para a Ásia e até mesmo para a América, seguindo o critério desses três principais fatores aí que eu acabei de falar para vocês. Esse mapa esquemático, ele demonstra aí os primeiros movimentos migratórios que ocorreram no mundo no passado. É claro que são teorias, tá, que foram formadas de acordo com fósseis que foram encontrados em diversas partes do globo terrestre. Então, esses estudos desses fósseis levaram a esse entendimento de alguns cientistas, antropólogos, arqueólogos que estudam a origem e a história da humanidade, tá bom? Nós observamos aí que o homem saiu do continente africano e migrou para Europa e Ásia e, consequentemente, depois do passar dos tempos, chegou até a América. Existem aí duas teorias mais aceitas para a primeira teoria. É a teoria do Estreito de Bering. É uma teoria, pessoal, isso não é uma verdade absoluta, a teoria é uma suposição. De acordo com essa teoria, o homem chegou às Américas através do Estreito de Bering. Tá? O Estreito de Bering é uma parte estreita entre o continente asiático e o continente americano. Tá? Uma parte da Rússia e uma parte dos Estados Unidos, que é o Alasca. Fica lá próximo ao Canadá. Na realidade, essa parte, que é conhecida como Alasca, pertencia à Rússia e foi comprada pelos Estados Unidos. Então é essa teoria aí, a teoria do Estreito de Bering, que o homem entrou pelo norte da América através do Estreito de Bering e de lá migrou para várias partes da América, América do Norte, América Central e América do Sul. A outra teoria é a teoria da Polinésia. De acordo com essa teoria, o homem chegou até a América através das ilhas que se encontram na região ali da Ásia, no Pacífico e no Índico. O homem ele veio colonizando essas pequenas ilhas, né? Primeiramente as ilhas da Polinésia e consequentemente ao continente Oceania e também à América. Então esse processo aí também, segundo aí alguns estudiosos, pode ter ocorrido dessa forma. Ou pode ser que tenha ocorrido das duas formas. Ninguém sabe. O que é certo é que isso é uma teoria, são aceitas, mas ninguém pode comprovar se realmente foi dessa forma que ocorreu, tá bom? Na história mais recente, nós podemos destacar alguns períodos que se deram esse processos de migrações no globo terrestre. Nós temos aqui um mapa que está caracterizando os movimentos migratórios que vem ocorrendo no mundo nos últimos 500 anos. Nós temos um período que vai do século XVI ao século XIX. Aí nós temos as correntes migratórias que ocorreram entre a década de 30 a década de 40. E nós temos as correntes migratórias que ocorreram a partir de 1945, no período do pós-guerra. Do século XVI ao século XIX, os principais fluxos migratórios desse período estão associados à colonização das Américas. Assim, o deslocamento de europeus e africanos como mão de obra escrava para as colônias da América é bastante intenso nesse período. Do século XIX ao século XX, durante o século XIX, a Europa vinha passando por vários conflitos, sobretudo causado pelo período de unificação, quando estavam se formando os estados nacionais. Após a unificação, houve também o período das duas guerras mundiais. E se está tendo algum tipo de conflito, não é legal ficar no meio, não é mesmo? Isso faz com que as pessoas se desloquem no espaço. Por esse motivo, eles migram. Para além disso, a população europeia se encontrava em um boom demográfico. Ou seja, a população crescia muito, estava numerosa. Contudo, a falta de emprego ocasionada principalmente pelo
pelos conflitos e guerras afetou os status da explosão demográfica que a população vinha passando, gerando mais um fator de deslocamento. Os principais destinos que recorriam eram as colônias asiáticas e africanas. Lembre-se também que nesse período a Ásia e a África foram repartidas pelos imperialistas, ou seja, pelos europeus. Entre a década de 50 e a década de 70, no período do pós-guerra, veio a Guerra Fria. Nesse período a Europa se encontrava fisicamente e economicamente destruída, logo enfraquecida para controlar suas colônias. Tal fato favoreceu a independência das colônias europeias, principalmente da África. Assim nós temos um grande fluxo de retorno para a Europa da população. Da década de 70 até os dias atuais, atualmente um grande fluxo de imigração internacional é a saída de pessoas dos países periféricos para os países centrais, em busca de melhor condição de vida, como oportunidade de emprego, educação, maior segurança e estabilidade financeira. Como nós podemos observar nesse mapa, que fala sobre os principais fluxos migratórios do final do século XIX ao século XXI, que é o período que nós estamos vivendo agora. Como nós podemos observar aqui na imagem, nesse mapa, nós temos uma legenda. Os países em verde são os países que mais recebem imigrantes. Os países em cor laranja são de onde as pessoas saem em direção aos países desenvolvidos. Nós podemos observar aí que o maior fluxo de pessoas que se movimentam são pessoas de países subdesenvolvidos em direção aos países mais desenvolvidos. Tá? Os principais alvo de imigrações são os países da América do Norte, como os Estados Unidos da América, o continente europeu, países do Golfo, que tem um boom ali de desenvolvimento econômico, somente derivado do petróleo, e a Austrália. Na África nós podemos observar aí também fluxo de outros países subdesenvolvidos em direção à África do Sul, que é o país mais desenvolvido do continente africano. Aqui nós temos também algum tipo de imigrações na América, somente para o Brasil e a Argentina, dos países periféricos. Tá? Principalmente agora na atualidade nós tivemos aí um grande fluxo de imigrantes que vieram da Venezuela devido à grande opressão ocorrida naquele país. Beleza? Após o período da Primavera Árabe, diversos países do mundo árabe ficaram estáveis politicamente e acenderam conflitos locais por disputa de território. Um caso que perdura até hoje é o da Síria. Essa grande instabilidade provoca um deslocamento compulsório da população que necessita refugiar em outros países. Consequência das migrações. O imigrante enfrenta diversas adversidades em seu destino, a começar pela adaptação de um novo lugar, cultura, língua, costumes e etc. No entanto, nem sempre o imigrante é bem recebido pela população local. A aversão a estrangeiro, denominado de xenofobia, o discurso contra o imigrante é uma questão muito atual, chegando em alguns casos de violência contra o estrangeiro. Tal discussão muitas vezes alcança a esfera política e vemos assim argumentos defendendo a criação de barreiras, sobretudo física, como os muros, e políticas governamentais para conter a chegada de imigrantes. Nós podemos aí observar a questão dos Estados Unidos ali, que tem um projeto de construção de um muro entre a fronteira dos Estados Unidos e o México, para evitar a entrada de imigrantes ilegais no país. Aqui chegamos ao fim da nossa videoaula. Fiquem atentos que haverá uma segunda parte. Fique com Deus e até lá.